nome é Fabiana Moraes, sou psicoterapeuta reencarnacionista e terapeuta holística. E hoje eu estou fazendo um vídeo falando sobre espiritualidade, mediunidade e incorporação. Principalmente sobre incorporação, que eu vejo que é um processo que muitos médiums se sentem inseguros, que têm muito medo de estar agindo de má fé, de estar mentindo para si mesmo, de estar fazendo alguma coisa errada. E a mediunidade, para cada um, às vezes, ocorre de forma diferente, né? Tem médiums sensitivos, né, que tem uma sensibilidade maior, tem médiums que têm a vidência aberta, tem médiums que têm a audição. Então gera muitas dúvidas, e principalmente dúvidas se as coisas que estão acontecendo consigo é normal, se outras pessoas acontecem também semelhantes. E uma grande polêmica que gera nesse processo é só médium consciente, né? As pessoas até não gostam de ser médium consciente, tem algumas pessoas até mentem que são inconscientes, porque é realmente bem complicado lidar até com as outras pessoas que às vezes querem perguntar coisas durante o processo que você estava incorporado. E eu digo que a incorporação é um dos processos que eu acho mais difícil e onde deixa o médium mais exposto, né? Porque ele acaba trabalhando com o seu próprio aparelho, as pessoas confundem muito a entidade com a pessoa, então ela fica muito vista, acaba sendo muito julgada, e muitos no início acabam desistindo pela pressão e pelo julgamento das pessoas. Então é bastante delicado o processo no início. Uma das primeiras coisas que eu digo que é muito importante para que você se sinta seguro é você conhecer realmente a sua entidade, qual é a entidade que você trabalha, a energia dela, entender como é que essa energia atua no seu corpo, né? E entender tudo, estudar realmente sobre essa entidade, se disponibilizar uma vez por semana pelo menos a entrar na frequência dessa entidade, a perceber a energia dela, a se comunicar com essa entidade, pode até mesmo fazer perguntas, porque é importante que você tenha essa entidade como sua parceira de jornada, né, para que você realmente se sinta seguro com essa entidade, para depois trabalhar, né, que é um processo mais complicado, até que vai te colocar mais em exposição, mas que a gente sabe que vale muito a pena de ajudar, né, de fazer a caridade ao próximo, de trabalhar com amor, de trabalhar com carinho. Então é importante que antes e depois do trabalho também tenha consciência de que você é médium, de que você tem que ter as suas responsabilidades, porque trabalhar diante da espiritualidade é preciso que você prepare o seu corpo, que você seja uma pessoa que não adianta incorporar, fazer trabalhos benéficos quando está incorporado e fora do centro, por exemplo, agir de forma agressiva contra a sua energia. Isso vai te afetar até no decorrer do caminho, porque você está passando uma mensagem totalmente contrária da sua energia e dos princípios que você está trabalhando. Então, tentar simplificar para vocês o processo de incorporação, o que acontece nesse processo com o seu corpo, com o seu ser. Muitas pessoas confundem incorporação com possessão. Então, elas acreditam que vão ser possuídas durante a incorporação e que vão perder todos os sentidos. Por que a maioria dos médiuns é consciente? Na verdade, todos são, só que alguns ficam mais adormecidos durante o processo, porque você entra num processo de expansão. Eu que estudo meditação, eu digo que é muito parecido, que tem o estado alfa, beta, né? Então tem médium que consegue entrar numa elevação de consciência, se expandir mais. Então tem a sensação de que não está ali presente, mas todos estão. Não há uma invasão no seu corpo, não é uma entidade que toma conta, entrou dentro do seu corpo, é isso que eu quero explicar. Você se expande mediunicamente, então é normal escutar, ver o que está acontecendo ao redor, e por isso tem que ter bastante concentração para conseguir se expandir durante o processo e essas interferências que estão ocorrendo ao seu redor não te atrapalhar tanto durante o seu trabalho, porque você está se expandindo e às vezes essa expansão
ou um comentário desagradável de alguém, né? Por isso que tem que ter silêncio, tem que ter respeito, não se deve comentar como o médium X trabalha, principalmente os próprios médiums, respeitar, ter essa ética, porque a pessoa que está incorporada muitas vezes está escutando, como eu digo, ela está se expandindo, pode estar no início ali da expansão, ainda não se expandiu total, então está muito consciente, e bloquear o processo e não conseguir trabalhar direito, até porque vai ficar com dúvidas, vai ficar mais confusa. Então, o que acontece, como eu digo, nesse processo? É uma expansão, né? Você vai se expandindo, por isso que muitos, como eu digo, acham que saíram do corpo e tem a sensação de perder a consciência, porque podem se expandir bastante. E o processo de incorporação, até vou dar um exemplo, é como se o processo de incorporar, né? Vem de incorporar uma ideia, não possuir. Na verdade, a junção de dois elementos, né? Eu estou incorporando num outro elemento uma ideia, um conhecimento, né? Então, para trazer essa informação, eu dei o exemplo, vou dar um exemplo para vocês, assim, para tentar mostrar de uma forma mais dinâmica. Assim, aqui, por exemplo, essa pedra vai representar um médium, tá? Aqui dentro, sem estar incorporado, tá? Então, o que acontece durante a incorporação? Aqui está a pedra, o médium, então ele vai receber a energia da sua entidade, tá? Vou colocar água. Então, mergulha nessa ideia, se expande, né? Tá todo envolvido nessa energia. Geralmente, quem tem a evidência consegue ver alguns cordões que ligam essa entidade, ele se expande, né? Fica mergulhado naquela consciência. Então, a água incorporou na pedra, mas não entrou dentro da pedra, né? Ela ficou em volta. E aí os dois elementos estão juntos, misturados, né? As duas consciências, dois polos. Por isso que durante esse processo, se a gente não estiver bem concentrado, pode às vezes dar uma informação errada, transferir, fazer transferência, né? Atrapalhar no processo de comunicação, porque você está atuando você está, como eu digo, você não morreu, o corpo está vivo, todo o processo sensorial continua acontecendo, você tem a audição, tem a visão, né? Então está incorporando uma ideia, uma energia, então você também está atuando ali junto. Então, se você não tiver disciplina, concentração, se você não entender esse processo, pode às vezes, por falta de informação, não conseguir realizar o trabalho de uma forma mais limpa, como a gente chama, né? Isso não é nenhum julgamento, é normal. No início todo mundo tem dúvidas, todo mundo pode errar, né? Até porque poucas pessoas explicam realmente o que é um processo de incorporar, né? Que é incorporar uma energia, que é incorporar uma ideia. Então, e muitas pessoas também, infelizmente, mentem nesse processo, e aí acaba até a incorporação sendo muito mal vista, né? Bom, durante a minha jornada, eu disse que eu ia falar sobre espiritualidade. Eu não tenho uma religião, não sigo nenhum dogma, né? Quem me conhece sabe disso, né? Eu me sinto uma peregrina nesse mundo e sinto muito carinho por todas as religiões, tenho respeito a todas as religiões que são ligadas ao amor, né? A caridade, a vontade de ajudar o próximo. Acho que todas elas, o mais importante, eu acho, nesse quesito de religião e de estudo, são as virtudes, que é o que as pessoas esquecem nesse processo, né? Não é a religião que faz a pessoa. Então, a gente ainda está num processo, a gente está numa dimensão bastante primitiva, onde é necessário ter um rótulo. Eu sou bandista, eu sou espírita, eu sou católico, e na verdade todos somos um. Hoje eu me sinto muito familiarizada com os conceitos da fraternidade branca, que fala sobre eu sou. Eu acredito que todos somos um, e dentro das canalizações que eu já recebi, já compartilhei com vocês, algo que sempre me dito, que é a única forma de a gente evoluir e que é extremamente necessário, na verdade, nesse processo que a gente está vivendo, de provas e expiações, é que a gente aprenda a conviver em comunidade, porque a gente é tão primitivo que briga, se mata ainda por religião. Então, uma das formas de a gente se aprimorar, né, essas virtudes que as religiões, na verdade, trazem, conseguir brotar no nosso comportamento,
é através da nossa convivência, que seja uma convivência fraterna, né? Uma convivência de amor e de respeito. Então isso ajuda no nosso processo evolutivo. Então é muito importante que a gente viva em comunidade, que a gente consiga lidar com as diferenças, com tolerância, né? Com paciência, sabendo que cada um tem o seu pensamento, né? E não discutir, né, sobre a minha religião, ela é melhor que a sua, né? Existem várias verdades que muitas pessoas desconhecem por estarem ainda vivendo num mundo muito de ilusão, muito egóico, então não conseguem ver que na verdade o universo ele é muito grande, muito amplo. Esse é um dos motivos por eu não ter uma religião fixa. É por tudo que eu já canalizei e ter percebido que é uma dimensão muito grande. Há muitas moradas na casa do nosso Pai, isso é verdade. Isso, na verdade, quando a gente começa a estudar sobre energia, física quântica, a gente começa a entender melhor esse processo e deixa de pensar só como entender que somos o todo, e dessa forma se preocupar mais com o planeta, se preocupar com coisas maiores, né? Ter preocupações mais como um todo e respeitar com carinho, com dignidade, qualquer filosofia, qualquer conceito, porque toda filosofia, todo conceito traz algo verdadeiro, serve para o nosso aprendizado. Então estou sempre aberta a escutar, a ouvir, e isso me faz com que eu cresça como ser humano e me faz muito bem. Então esse vídeo foi para compartilhar as coisas que eu já vivenciei, as experiências que eu já tive. Tenho muito carinho pelos umbandistas, que sempre me trataram com muita gentileza, muita humildade. Percebo que é uma das religiões onde as pessoas têm muita fé e muito respeito e tolerância com outras religiões, que é o que a gente não vê às vezes em outras, né? Eu já transitei por vários lugares, por trabalhar com meditação, por ser terapeuta, né? Eu, na verdade, me sinto bem em todos esses ambientes onde eu sinto que a energia é a energia de luz, a energia de amor, voltada à energia de Cristo para um bem maior. Todos esses lugares eu sempre digo que falarem a palavra de amor, de paz, pode ser qualquer tipo de religião, podem me convidar que estarei, porque qualquer ato que seja para a paz, para o bem e para o amor, é para o crescimento de todos nós, então é válido. Então eu não tenho uma única religião e acredito nisso, acredito na evolução, acredito mais no comportamento, nas virtudes, né? Como eu digo, o que é mais importante às vezes na religião, que as pessoas se perdem dentro dos conceitos, é os valores que ela tenta colocar, e esses valores às vezes são perdidos, né? Eu já estudei espiritismo, né? Na verdade, a religião espírita foi uma das minhas primeiras. Tenho muito que agradecer os livros de Allan Kardec, André Luiz, que trouxeram várias informações. Assim eu fui indo para a fraternidade, estudando São Germain, né? Estudando os mestres. E cada os orixás com a sua energia, né? Dos elementos. Então tenho respeito a todos, o budismo que me ensinou a meditar, né, a ter o respeito, a entender o silêncio, né? O budismo traz conceitos muito bonitos, muito importantes para o autoconhecimento. Então é isso, esse vídeo até se estendeu um pouco, queria ser mais objetiva. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro, e se eu puder, né, se eu tiver realmente conhecimento sobre o assunto, eu vou ter todo o carinho em responder, porque muitas vezes eu tive dúvidas também durante esse processo, e como eu digo, a gente está aqui para compartilhar, e o que a gente puder fazer, o mínimo que seja, já pode de alguma forma ajudar alguém, então foi válido, foi gratificante. Então gratidão a você que está vendo esse vídeo, desejo a você muita paz, muita luz, muito amor, e até mais.